Olá, boa tarde. Bem-vindo à sociedade civil. Parece que quem tem boa imagem consegue emprego mais facilmente e tem melhor progressão na carreira. E nesta altura do ano, o verão, a chegar, a preocupação com o corpo aumenta também. A imagem tem assim tanta importância? Vamos saber nesta sociedade civil. A aparência física é importante para o bem-estar, mas a imagem pode também ter influência ao nível profissional. Numa entrevista de emprego, as primeiras impressões são fundamentais e a forma como nos apresentamos pode ser fulcral para conseguir o trabalho. Neste Sociedade Civil, vamos à Faculdade de Motricidade Humana para perceber qual a importância do desporto para manter o corpo saudável e em forma. Mais à frente neste programa, também lhe damos a conhecer a Dress for Success, um projeto internacional já a funcionar em Portugal. A organização promove a independência económica de mulheres desfavorecidas, preparando-as para o momento de uma entrevista de emprego. Antes de irmos ao tema principal, hoje vamos começar pelas respostas dos parceiros, porque a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local está a fazer 20 anos. Vamos apagar as velas. Olá, Manuel Sala. Bem-vindo. Quer explicar às pessoas o que é esta organização, o que é que ela faz e o que é que fez durante estes 20 anos? A Associação Animar é uma rede de associações que trabalha questões relacionadas com o desenvolvimento local e que integra neste momento cerca de 80 organizações de caráter cultural, desportivo, recreativo e de caráter social. As associações definem-se como associações de desenvolvimento local, por isso estão espalhadas por todo o território nacional, incluindo as ilhas. São cerca de 80 associações e a Animar define-se como uma rede de associações. Isto é, pretende que projetar em termos nacionais aquilo que as associações do desenvolvimento local fazem nos seus territórios. Depois, cada associação tem a sua autonomia, não é? Pode trabalhar a nível local os seus projetos. Exatamente. São 20 anos e são 20 anos de luta contra a geografia. Estas associações estão sobretudo no interior? Estão sobretudo no interior, são associações por isso que estão no meio rural, essencialmente, e nesse sentido, por isso, a Animar, como associação de caráter nacional, acaba por projetar quer a atividade, quer as dificuldades que todas as pessoas que estão no interior do país, por isso estão neste momento a sofrer e têm sofrido nos últimos anos. E tem sido uma luta que tem valido a pena, Manuel? Vale sempre a pena, por isso o esforço de Animar pretende promover a coesão social, pretende também permitir que os territórios, por isso, particularmente no interior, por isso não fiquem num processo de desertificação acelerado, e nesse sentido as associações que estão no terreno, que fazem parte da rede Animar, acabam também por contribuir para essa coesão social e para que o processo de desertificação do interior, por isso, seja combatido. A celebração deste aniversário já começou, não foi? Sim, já começou com o Fórum do Interior em Castro Daire, por isso no dia 17 e 18 de maio. Um fórum dedicado só às questões e aos problemas do interior? Só às questões do interior, por isso com a parceria da Câmara Municipal de Castro Daire, e tivemos a oportunidade, por isso, nesses 2 dias, de debater com profundidade, por isso, todas as implicações das decisões, por isso, que contrariam, por isso, a fixação da população em todo o território nacional. E o que é que tem ainda mais como atividades de aniversário para este ano? Temos um conjunto de atividades com caráter significativo. A grande atividade central será, e terá um novo modelo, será a Manifesta, a 9ª Manifesta da Animar, por isso que acaba por ser uma feira, uma festa e também uma assembleia, e que este ano, pela primeira vez, por isso vai ter 13 espaços distintos. Normalmente, até agora... Por ser um aniversário. Exatamente, a Manifesta era apenas num território, no mesmo território. Este ano será em três territórios diferentes, em Santa Maria da Feira, em Santarém e em Lisboa. Vai acontecer nestes 3 sítios. E nos 3 sítios repete-se o modelo? Não, repete-se uma parte do modelo. Então? A parte da feira será já dia 8 e 16 de junho em Santarém.
Sim. na Feira Nacional da Agricultura. A componente da festa será em Santa Maria da Feira, por isso em parceria com a Câmara Municipal, e abrange, por isso, o dia 27 e 30 de junho. E depois, mais tarde, a Assembleia, que irá permitir, por isso, discutir tudo aquilo que nos preocupa. Que tem sido o vosso trabalho também, Tem sido não é? também o nosso trabalho, serão umas jornadas, por isso, sobre economia social, financiamento solidário e desenvolvimento local. Será realizado, por isso, de 23 a 25 de setembro de 2013 em Lisboa. Manuel, ao longo destes 20 anos, eu não sei há quanto tempo está à frente da associação. Está há quanto? Há 6 meses. Há 6 meses? Está a começar o seu trabalho ainda. Exatamente. Mas já fazia parte da associação, não é? Há 5 anos. Há 5 anos. Quais sente que são as grandes dificuldades destas associações e aquilo que elas precisariam ou poderiam sentir como desejo de aniversário para os próximos anos? Por um lado, por isso, as dificuldades que têm todas estas associações, porque normalmente são pequenas organizações sociais. Dificuldades financeiras? De todo tipo. Particularmente tem a ver com duas questões. Primeiro, tem a ver com as características destas associações. São associações que pretendem intervir num determinado território. Por isso, são associações ligadas às comunidades. Por isso, há aqui um trabalho, um olhar para o interior da sua comunidade, e isso significa também um esforço significativo para que essas associações consigam responder aos anseios, às necessidades e aos pedidos dessas comunidades, e que são muitos. E, por outro lado, por isso, portanto, a projeção... Uma das questões é a capacidade de resposta dessas próprias associações às questões que se no meio em que estão integradas. Exatamente. E isso significa, neste momento, situações de dificuldade inerentes, por isso, ao acesso, por exemplo, ao Serviço Nacional de Saúde, ao acesso, por exemplo, a bens essenciais e a serviços públicos, como é o caso dos Correios. E também, por isso, como é lógico, essa projeção em termos nacionais. Isto é, e nesse sentido a Animar tem um papel muito importante. Dá muito apoio técnico, não é? Trabalhar em rede, de forma a auxiliar e ajudar as associações nessa intervenção local e, por outro lado, também a projetar essas dificuldades e os apoios que são necessários em termos nacionais, nomeadamente junto dos órgãos de poder. Essas associações. Manuel Sola, parabéns à Animar. E esperemos que ela continue por mais 20 anos. Vamos comemorar os 40, pode ser? Pode ser. Obrigado. Adeus. Vivemos numa sociedade em que a imagem dita as regras e demoramos apenas alguns segundos a formar uma impressão acerca de alguém que acabamos de conhecer. Talvez seja por isso que o culto da imagem se tornou uma preocupação. As primeiras impressões são relevantes no mundo do trabalho. Numa entrevista de emprego, não conta apenas o currículo ou a postura do entrevistado para o cargo, mas, de acordo com algumas investigações, também a aparência física é importante para garantir o lugar. Segundo um estudo realizado por psicólogos no Reino Unido, a capacidade de sorrir com os olhos, as maçãs do rosto destacadas e um queixo fino permitem um sorriso maior. De acordo com esse estudo, estas características permitem conquistar mais facilmente os outros, assim como conseguir um maior destaque ao nível profissional. Especialistas nesta área afirmam que atualmente existe uma sociedade visual e que em menos de 5 segundos faz-se pelo menos 10 avaliações visuais e apenas uma avaliação verbal. E melhorar a imagem passa muitas vezes pelo recurso a cirurgias plásticas. Os números divulgados em 2010 pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética colocam Portugal no 23º lugar numa tabela referente aos procedimentos de cirurgia plástica e estética em mais de 80 países. Os portugueses parecem seguir a tendência internacional que mostra que atualmente há mais procura por soluções estéticas não cirúrgicas. A mesma instituição revelou ainda que em 2009 foram realizados em Portugal um total de 128 mil intervenções estéticas. Também as dietas ou o exercício físico para controlar o peso são uma tendência. Resultados de um estudo recente revelam que cerca de 44% dos adultos portugueses estão a tentar controlar o peso. Vamos então tentar perceber ao longo deste programa qual é a importância da imagem hoje, até que ponto ela nos abre portas em várias áreas. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Ana Santiago, bem-vinda, é consultora de imagem e comunicação. Vamos começar por aí. O que é que faz uma consultora de imagem? Qual é o seu papel, o seu trabalho?
Bom, o seu papel é, sobretudo, perceber que imagem é que um cliente está disposto a passar para os outros nos mais variados contextos, sociais, profissionais, enfim, em vários contextos. Quando estamos a falar de clientes, estamos a falar de uma pessoa ou estamos a falar de uma marca? Pode ser, as duas coisas. Exatamente, uma consultoria mais individual ou uma consultoria mais organizacional. Acontece, algumas organizações recorrem a este trabalho, às vezes até através de formação e não só consultoria, para trabalhar a imagem dos seus colaboradores, para passarem depois a imagem global da empresa da melhor forma possível. É importante passar uma imagem consistente? Sim, com certeza, sem dúvida. E eu diria que neste arranque, que a imagem não é só a componente da aparência visual, mas ela tem muitos outros fatores. Ou seja, o público constrói a imagem de alguém, sobre alguém ou acerca de alguém, a partir não só da vertente estética, mas também de tudo o resto. E estamos aqui a falar de atitude, estamos aqui a falar de conhecimentos e habilidades, ou seja, a tal questão da competência, estamos a falar dos modos, a forma de agir, a cortesia, a ética, a forma de comunicar, por exemplo. E às vezes associamos só à questão estética, à questão da imagem. E os seus clientes, quando vão à sua procura, sabem o que é que querem ou não? Sabem que querem melhorar, realmente sabem. Querem uma mudança positiva, querem uma transformação positiva. Mas não sabem como fazê-la, ou não sabem onde é que querem chegar em concreto. Sim, por vezes acontece. Outras vezes as pessoas têm uma noção do que querem melhorar. E ultimamente, e fruto de um trabalho que tenho desenvolvido e mesmo um estudo que tenho desenvolvido e certificação que fiz na área do coaching, também tenho aplicado essa ferramenta, tal como outras que já utilizava, para procurar despertar em cada indivíduo o melhor de si mesmo, porque não são só as soluções estéticas, mas todas as outras. Nós há pouco falavam no sorriso ali no vídeo, e o sorriso pode ser trabalhado através de uma boa apresentação visual, uma boa maquiagem, uns dentes bem apresentados, mas se esse sorriso não vier de dentro, se não vier da atitude positiva, da forma de estar na vida, ele poderá ser um sorriso amarelo ou poderá ser um sorriso que não passa... Portanto, há muitas coisas a trabalhar. Exatamente. Ana Mesquita, bem-vinda, é jornalista e é artista plástica também. O que é para si ter boa imagem? É isto tudo? Olha, Eduarda, ou mais coisas ainda? Vivi 20 anos associada à moda, não é? A minha carreira foi toda feita junto de manequins, gente muito bonita, que nasceu com ossos grandes e com... E há uma coisa que eu percebi, que é que ao vivo as pessoas são uma coisa e depois fotografadas e filmadas são outras. E aí entra aquilo que depois acaba por ser o canon da beleza. Ou seja, as pessoas aceitam aquilo que veem muitas vezes. O que a televisão passa muito, o que as revistas mostram muito. E esses são os cânones atuais, porque antes de haver a fotografia eram os pintores que, através das suas modelos que pintavam, criavam cânones de beleza. Portanto, nós temos hoje uma diversidade grande daquilo que são supostamente cânones de beleza, mas a mim continua-me sempre a atrair muito mais o brilho nos olhos das pessoas. Eu sou uma leitora de olhos e, portanto, eu passei por centenas de manequins mortas. É verdade. Completamente mortas. Eram lindas em passarela, mas depois até era difícil fotografá-las porque depois aí a fotografia e o cinema são bastante mais castigadores nesse sentido. Ou seja, vão mais cruéis, não é? Vão mais à procura da alma das pessoas e ela não se transmite. Portanto, obviamente que ter uma boa imagem é ter nascido, vivido, crescido com... obviamente também, aliás, porque nós temos aqui uma médica dentista e isso é importantíssimo. Higiene oral, cabelo saudável, uma pele minimamente cuidada e o resto é a personalidade, é a capacidade. Não, só pode. Também se trabalha, também se pode trabalhar. Sim, isso é educação, não é? O dado cultural. Óbvio que a beleza que nós atribuímos a um ser com características de simetria. Aliás, está aqui um cirurgião plástico, ele com certeza vai falar muito melhor sobre isto. A simetria, o tom da pele, as nuances, as sombras. O ser humano tende a procurar muito esse equilíbrio dos ossos, que vocês falavam dos olhos grandes e do queixo fininho e do sorriso, não sei o quê. Em todas as raças, em todos os tempos, há umas certas características que são unânimes à humanidade, não é? E que fazem de alguém bonito à primeira vista, independentemente da sua voz, do seu body talk, não é? Da sua postura, da sua maneira de estar.
E eu acho que isso, pronto, isso depois são pluses, não é? Que a pessoa tem ou não tem. Mas eu, por exemplo, sou uma fã de uma mulher que nem sequer os homens ficam muito fascinados por ela, e acho uma série de homens interessantíssimos que não interessam a milhares de mulheres. Uma delas é a Kate Moss, não é? Que é uma mulher que nunca arranjou os dentes, teve sempre os dentes incertos, parecem todos caninos. Não é? Parecem todos, eles são tão incertos, nunca se deu ao bisturi, portanto teve sempre um peito pequenino e nunca fez implantes. A certa altura ela chegou a dizer numa entrevista que se eu tivesse feito umas bolas de futebol não me chamavam anorética. Porque houve uma fase em que ela fez o Obsession, fez aquela grande campanha da Calvin Klein, passa a publicidade, mas tem que se falar destas coisas, e que foi aquilo que a lançou e que a tornou uma espécie de ícone para todo o sempre. Ela desde nos últimos 20 anos é sempre uma referência. É uma das mulheres mais pintadas do mundo. E tem as pernas arqueadas, é baixinha. Pois, não estava morta quando era fotografada? Não, é sempre personalidade, não é? Tinha uma personalidade não, e originalidade, Eduardo, é muito química e alquimia pura. E eu acho que isso é que é ter boa imagem. Abel Mesquita, bem-vindo, é cirurgião plástico e é médico do Hospital de Santo António. Em cirurgia plástica, o que é ter uma boa imagem? Como é que isso se define? Se é possível definir. Bom, pegando aqui nas palavras da Ana Mesquita, é curioso que ter uma boa imagem é essencialmente ter alma. Isto é muito importante. Como é que a alma se vê? Como é que a alma se vê? Nós falávamos ali naquela reportagem há um bocado que quando nós olhamos para alguém, lemos determinado tipo de sinais, olhamos com atenção e lemos determinado tipo de sinais. E efetivamente existem um conjunto de sinais que lemos. Se o rosto tem manchas, se o rosto tem rugas, que tipo de homogeneidade é que tem a coloração da pele, a textura. Nós não temos isso de uma forma consciente, mas o nosso computador central está um bocado... Registra tudo. Registra tudo. E nós fazemos disso um apanhado e lemos, fazemos essa aprendizagem ao longo da vida e lemos se efetivamente a pessoa tem uma aparência jovem, se não tem uma aparência jovem, e conseguimos quase atribuir uma faixa etária. Mas esta imagem não é tudo. E depois, falta tudo o resto às vezes. A expressividade, o carisma da pessoa, a forma como a pessoa se exprime, tudo isto é importante, digamos, na imagem. É evidente que na atividade da cirurgia plástica, as senhoras em particular, que são a maioria das pessoas que nos procuram são senhoras, embora os homens também, hoje em dia, procurem-nos com frequência, venham muitas vezes preocupadas com os primeiros sinais do envelhecimento da face e de que forma é que é possível prevenir esse envelhecimento. Mas às vezes também é curioso que nos aparece senhoras que nos dizem assim: ó, doutora, as rugas até não me preocupam. Nomeadamente as rugas da testa não me preocupam. É importante, por exemplo, na consulta deixar as pessoas falar. Exatamente o que é que as preocupa. No fundo, uma consulta na área da cirurgia plástica é como uma consulta noutra área médica qualquer. Ou seja, há sempre uma queixa inicial. Porque é que vem na consulta e exatamente o que é que preocupa na imagem. E as senhoras nisso são muito objetivas. Às vezes há uma tendência de considerar que as mulheres são subjetivas. E não, são muito objetivas. Sabem exatamente aquilo que pretendem e que as está a incomodar. E, de facto, tudo isso é importante nós conseguirmos dar ajudas no sentido de melhorar pequenas coisas. Porque, em termos da imagem, e isto é muito interessante, uma coisa é a nossa imagem e a que nós temos de nós próprios. A nossa imagem. E aquilo que os outros veem de nós. E aquilo que os outros veem de nós. Faz-me lembrar um vídeo que há pouco tempo passava e fazia grande Também sucesso. lhe acontece isso com as suas clientes? A imagem que elas têm delas próprias não é aquela que o cirurgião vê? Sim. Daí que, por exemplo, nunca se deve, numa consulta de cirurgia plástica, antecipar um problema. Ou seja, a questão deve ser o que é que a traz por cá, à consulta. Porque nós não devemos antecipar nada. Porque se anteciparmos um problema, pode não ser exatamente aquilo que nós estamos a ver e que nos parece até que é aquilo que está mal, pode não ser aquilo que preocupa a senhora em causa. Sim, vai minar a autoestima da pessoa. Vai minar a autoestima. Portanto, a nossa imagem e a imagem que os outros têm de nós. E uma coisa que é curioso, que há pouco tempo, eu estava a falar de um vídeo que há pouco tempo fazia muito sucesso da Dove.
que era a imagem que os outros têm de nós é bem melhor do que a imagem que nós às vezes temos de nós De próprios. nós próprios, sim. Isso foi conseguido com Sim. um ilustrador forense. Do FBI, que era Sim. antigo Exatamente. do FBI, Sim. sim. E isto é importante porque a imagem que nós temos de nós é importante para a nossa autoconfiança. E se nós estamos confiantes da nossa imagem, tudo em nós passa a Projetamos uma sorrir. melhor imagem. Tudo em nós passa a sorrir. E então passamos a ter tudo isto. Toda uma É maior aí expressividade. que a alma vem. E aí que a alma vem. Portanto, nós podemos dar pequenos contributos na cirurgia plástica em pequenas coisas para melhorar esta São pequenos autoconfiança. contributos físicos que podem Pequenos melhorar contributos. muito as Autoconfiança. questões psicológicas. Exatamente. É isso. Agora, Deixe-me apresentar a Eunice, porque ainda não a temos connosco a falar. A participar está aqui sentada, mas não falou connosco. A Eunice Carrilho, que é professora da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Coimbra. Já que falámos da importância do sorriso, a Ana falou disso. Há cada vez mais pessoas também a procurarem no sorriso uma forma também, num bom sorriso ou num bonito sorriso, uma forma de melhorarem a sua autoestima? Sim, claro que sim. E pegando nas palavras da Ana Mesquita, que falou nos olhos, não existe... o brilho dos olhos é importante, obviamente, e a expressão, mas ela complementa-se com a expressão do sorriso. E por muito bonitos que sejam os olhos, se não existir um sorriso com uma boa expressão, com uma boa imagem, um sorriso saudável, acima de tudo saudável, não serve de nada ter olhos bonitos, até porque a expressão dos olhos pode ser modificada com maquilhagem, do sorriso não. Não, o brilho por muito não. batom, o brilho não, mas o olho mais levantado, mais amendoado, pode ser modificado com um lápis e Mas pode podem ser ficar muito dado... tristes ainda assim. O sorriso é diferente, porque por muito batom que se coloque nos lábios, se não houver um sorriso saudável, eu quando digo um sorriso saudável passa por um sorriso sem cáries, acima de tudo, e depois podemos ir aos pormenores estéticos, o alinhamento dos dentes, como referiu a Kate Moss, tem alguns diastemas, espaços entre os dentes, que faz parecer que os dentes são todos mais pequeninos. Podemos ir procurar melhorar esse aspecto, mas acima de tudo um sorriso saudável. E até porque o conceito de simetria e de perfeição no sorriso, quando se fala em dentes alinhados, dentes certinhos, e ainda há pouco falámos nisso, não é um conceito que nós europeus estamos a seguir cada vez mais, o dente branco, o dente alinhado, o dente certinho, tudo no seu sítio. Mas estamos a copiar o exemplo norte-americano. E eles próprios já estão a deixar... Os brasileiros, por exemplo, são muito cuidadosos em relação a isso, não são? Sim, também são. Mas é um conceito de beleza que está a ser abandonado e nós, é? e nós estamos Então, cada vez a valorizar qual mais. Qual é o novo conceito de beleza? Era aquilo que lhe dizia há pouco, não é preciso ter os dentes todos alinhados para ser bonito. Eu dizia, a Ana disse, eu não tenho os dentes certinhos. Eu disse, não precisa. E não há pessoas que até perdem a expressão natural. Quando... Sim, quando sim, o suporte do lábio, muitas vezes. Alteram de uma forma radical. Claro que sim, claro que sim. Para ficarem com os dentes todos alinhados. Sim. Portanto, é preciso ter aí alguns cuidados, ou convém ter aí há um equilíbrio. Mas também temos que ver porque é que o doente nos procura, e era o que dizia o Abel. Se o doente nos procura para alinhar os dentes porque é uma preocupação estética e porque tem repercussões a nível social, obviamente nós temos que responder a essa preocupação por parte do doente, ainda que tenhamos uma conversa, tentar explicar que não é tão mau assim o formato dos dentes ou o alinhamento dos dentes, mas a consulta tem que ser direcionada no objetivo que o doente pretende. Por outro lado, se houver um dente desalinhado, que entendamos que não é absolutamente prioritário alinhar um espaço entre os dentes e que seja uma característica do próprio doente que lhe dá uma certa graça, não vamos procurar que seja uma preocupação para ele. Porquê que a imagem, ou cuidar da imagem, ou procurar a imagem que se quer, dá bem-estar às pessoas? Isso é uma coisa que vem de dentro de nós ou é uma espécie de exigência social? Gostava de vos ouvir sobre isso. A relação com o espelho é inevitável, não é? Nós temos um espelho que são os nossos espelhos primeiro e depois os espelhos dos olhares dos outros. Eu ia-te contar uma história que é a Angélica Houston.
Não sei se recordam quem é, a mulher que foi casada com o Jack Nicholson durante muitos anos. E filha do John Huston. Exatamente. Exatamente. Os pais tiveram a crueldade de lhe dizer, quando ela era nova, que ela nunca ia ser bonita. E quase como uma espécie de existência. Isto podia ter acontecido, ela podia ter ficado, tinha dizimado a sua autoestima e ela hoje seria uma infeliz. Serviu de mola, foi ao contrário. Foi uma mola brutal. E ela decidiu aos 12 anos que iria ser uma mulher bonita. E não sendo esfíngica, não é? A Nefertiti, que é aquela imagem que nós temos desde o antigo egípcio, que é aquela cara, o pescoço, tudo aquilo é perfeição, tornou-se uma mulher charmosíssima e desejadíssima em Hollywood, e uma grande atriz. Outra é a Meryl Streep, que é uma das melhores atrizes dos últimos 50 anos e que está longe de ser uma mulher escultural ou que se diga que tem. E, portanto, eu acho que é importante passar às pessoas que, aliás, sobretudo a maior parte das mulheres de sucesso, há um ranking das 100 mulheres mais importantes do mundo, as mulheres que gerem grandes negócios e que influenciam os seus países e que têm capacidade também de intervir na política e ajudar as outras mulheres, que são tudo menos aquilo que é a beleza canónica das revistas alardeia. E são mulheres de sucesso. São mulheres de sucesso com carreiras de sucesso. Mas a minha questão não era essa. A minha questão era, logo à partida, quando se procura este bem-estar, que era um bocadinho o que o Bel estava ali a dizer, quando alguém entra e quer mudar qualquer coisa ou acabar com um problema qualquer que tem, isso acontece porque é uma coisa interior nossa e nós necessitamos dela, ou tem a ver com a nossa projeção de imagem social. Porque a sociedade, ou porque sentimos de alguma forma que a sociedade nos pressiona a isso? Eu penso que é as duas coisas. A questão individual, porque a pessoa tem consciência que alguém está a observar, que alguém está a avaliar. E por isso a questão social aqui da imagem. Vou dar um exemplo. Até porque vivemos na dita civilização da imagem. Somos inundados por imagens todos os dias, de marcas, de empresas. Automaticamente o indivíduo também tem essa necessidade de trabalhar a sua imagem. Mas eu gostaria de dar aqui um exemplo, que é o exemplo de quando na escola éramos convidados a ir fazer um exercício e na minha altura, na escola primária, ainda havia o estrado, não é? E quando subíamos ao estrado para ir ao quadro, sabíamos que íamos ser observados por todos os colegas e avaliados pelos colegas quando subíamos. Portanto, éramos numa posição muito exposta. Provavelmente não é por acaso que muitas pessoas têm receio de falar em público, de se expor. Não é tanto o comunicar, porque comunicam todos os dias, mas mais o facto de se exporem, não é? De serem objeto de julgamento, de avaliação por parte dos outros. Mas de avaliação do ponto de vista físico ou daquilo que têm para dizer? Eu diria tudo, porque está provado realmente nos 5, 7 segundos iniciais ou causamos boa impressão ou não causamos boa impressão. E é sobretudo o aspecto estético e visual que conta nesses primeiros segundos e depois virá naturalmente o conteúdo. Será que aquela pessoa é rica em conteúdo, tem algo para oferecer, alguma proposta de valor e talvez não seja... Pois pode haver alguns truques, não é? Sim, com certeza que sim. De repente aparecer, sei lá, com sapatos brilhantes, uma coisa qualquer e pronto. Que chama a atenção e não tanto... E pode falar a seguir. Conforto. Há truques para isso também, Ana? Também há. Para além às vezes há formas de entrar num palco, até começar pela voz off, fazer um aquecimento, fazer uma entrada voz off, por exemplo, para a pessoa iniciar e não ficar com aquele... Gostava de nos ouvir também sobre isto, esta questão da nossa necessidade de procurar muitas vezes ter uma boa imagem ou procurar mudar a nossa imagem. É uma coisa mais interior ou uma coisa mais que vem de fora para dentro? Eu acho que estão as duas relacionadas. É. Se uma pessoa tiver homem, mulher, sucesso profissional e social, provavelmente não vai estar tanto atento a algum pormenor que não seja tão perfeito. Sente-se mais seguro. Ou seja, quanto mais insegurança, mais nós podemos pôr em causa a nossa imagem? Eu penso que sim. Eu penso que está relacionado, estão intimamente relacionados. Uma coisa é a nossa imagem quando nós nos vemos ao espelho, mas se calhar vamos valorizar mais se não estivermos bem inseridos no nosso trabalho e na sociedade. O que é que pensa, Bel? Acho que as duas coisas. Lembro-me de vários casos. Um capítulo particularmente interessante, por exemplo, é a questão dos lábios. Os lábios, com o passar dos anos, vão se tornando mais finos, com menor definição, muitas vezes, do contorno. E é um caso curioso que me recordo
E uma vez uma jovem me aparecer que queria definir melhor o contorno do lábio. Ficar com o lábio mais definido, mais carnudo. Mas trazia a fotografia da revista, eu quero que eles fiquem assim. Assim. Ou Que seja, não eram os lábios dela. não eram os Imagino, nem lábios dela. parecidos. E quero que eles fiquem assim. Então trazia tipicamente uns lábios carnudos, tipicamente de sul-americanos. Portanto, que não é possível atingir nela. Portanto, aqui intervêm as duas coisas. Uma necessidade interior, de alguém que efetivamente sente que tem os lábios finos e que gostaria de corrigir, mas a imagem que a sociedade imprime como o lábio perfeito. E aqui intervém também uma coisa que, para nós, na cirurgia plástica... Que o lábio perfeito pode ser num determinado rosto e pode não ser noutro. E pode não ser noutro. E que até, inclusivamente, não é possível atingir, porque nós temos características próprias nossas, claro, que é possível realçar. Mas não é possível atingir as características físicas, claro, de outra em outra Como é que o Abel resolve esses problemas? Bom, falando, explicando e retirando uma coisa que é muito importante retirar na cirurgia plástica, que são as expectativas irrealistas. Sempre que se partem de expectativas irrealistas, nunca se tem um paciente satisfeito. Portanto, é muito importante perceber o que é possível atingir e explicar e de uma forma que o paciente ou a paciente entendam efetivamente o que é que se consegue atingir. Mas quer dizer, então há aqui necessidades que muitas vezes partem do interior das pessoas e outras que nascem fruto da imagem que é mais passada do exterior. Do exterior. A nossa sociedade, o conceito de beleza tem mudado muito ao longo do tempo. Há algumas décadas atrás, sim, o que é que se considerava ser belo ou ideal? Era quem tivesse um corpo adaptado às funções do trabalho, nomeadamente. Na altura do Estado Novo, é isso que se publicitava muito em Portugal. A ginástica, mas uma ginástica muito elementar, só para que a pessoa tivesse um corpo musculado para trabalhar. Depois passou-se para uma fase muito curiosa, seguinte, em que se começaram a falar da maquiagem. E apareceram a grande publicidade nas revistas sobre a maquiagem, em que as pessoas conseguiam exaltar através da maquiagem, mas sem alterar grandemente o corpo, conseguiam exaltar melhor e reforçar determinado tipo de características da sua face, particularmente as senhoras, tornando-se belas. E depois passamos para uma fase que é a fase em que nós vivemos, que há, de certa forma, uma certa privatização da imagem corporal. O que é que isso significa? Significa que o corpo é privado, é nosso, e nós fazemos dele o que queremos. E então, cada um de nós trata o seu corpo da forma que entende. E cultivou-se muito já aí o ter um corpo tonificado, musculado, apareceram os ginásios, apareceu todo o cuidado em que a pessoa se apresenta bem. E hoje em dia, de facto, ter um rosto perfeito e uma silhueta modelada é particularmente importante. E uma silhueta modelada, nós vemos para os nossos jovens, que são musculados, bem constituídos, com uma cintura dos ombros larga, com uma cintura delgada, e isto cultiva-se muito, não é? Mas quando diz que é particularmente importante, é importante para quem? Para os próprios? Para a sociedade? Para a sociedade. E os próprios gostam de se sentir, claro, gostam de se sentir integrados aí. Mas também existe todo um conjunto depois de desregramentos que nós também vemos e vemos muito na consulta de jovens, por exemplo, que à custa da alimentação, do fast food, de toda uma alimentação desregrada, atingiram verdadeiramente estados de muita gordura corporal. Não é? Estamos a falar de saúde mesmo. Estamos a falar de saúde mesmo. Portanto, nem sempre aquilo que a sociedade nos aponta como ideal é atingido. Mas conseguimos perceber porque é que estamos a caminhar para esta sociedade de corpos esculturais e rostos perfeitos? É exatamente o que a Ana estava a dizer. Nós somos invadidos, bombardeados por imagens constantemente. É inevitável. Nós pegamos num tablet e estamos a abrir imagens. E essa associação permanente a uma imagem faz-nos correr atrás dela. E porquê que só produzimos imagens perfeitas? Porque só produzimos... Eu não produzo nada de imagens perfeitas. Só produzimos nós, sociedade. Eu acho que as pessoas procuram... Nós Nós gostamos de coisas bonitas. Nós gostamos de um carro bonito, de um cavalo, de ver um cavalo bonito.
Até uma tartaruga, que se for mais gira, nós preferimos a tartaruga. É inevitável, isso Depois é temos aí uma outra coisa, que é as novas tecnologias ajudaram muito a encontrar a perfeição. Nomeadamente o Photoshop E a rapidez. outras coisas do género, E a rapidez. que passam inclusive a imagens perfeitas Que não existem. que originalmente não existem. Sim, são Ah, falsas como Judas. E isso terá um impacto muito grande que não é desmistificado depois junto das pessoas? Qual é a vossa opinião? Inclusivamente as mulheres que se operam e que se operam muito e que se recusam a assumir que se operam. Isso é castigador para as outras, não é? Por exemplo, a Angelina Jolie tem pelo menos 3 rinoplastias. Ela tinha aquele nariz boxer direito e fez várias até atingir aquele perfil que tem hoje. Os lábios foram retocados. Tem uns implantes que, aliás, agora estão mais do que falados, porque ela resolveu publicitar uma Sim, grande... o problema que tinha, não é? Ou que poderia vir a ter. Não, é mais sério do que isso, vai mais longe, que é uma empresa que patenteou é uma forma de descobrir, é uma sonda qualquer que descobre e patenteou isso. E ela foi fazer isso, obviamente, dando e alardeando a marca desse detector de cancros também. Sim. Portanto, vai muito mais para além Mas estava a dizer Sim. que há muitas mulheres que fazem esse tipo de correções e não... Escondem. E porquê é que não podem esconder? É um problema delas? Sim, não tem sim, nada a ver com claro, isso. sim, mas imaginas que não podem. Nunca chegarão a poder ter possibilidade de fazer isso. Vão-se achar uns horrores. Então, mas isto é uma questão de concorrência? É terrível. É terrível, porque é bom que as pessoas saibam que hoje em dia há muita gente que está muito bonita porque também levou uma série de alterações, não é? E que isso não os faça perder a autoconfiança. Houve uma altura em que se apontava muito o dedo às manequins por elas serem muito magras e que isso incentivava a anorexia e a bulimia e por aí fora, por aí fora. Acontece que as manequins ao vivo são muito mais fortes do que... aliás, são menos frágeis do que parecem. São miúdas que têm estruturas altas e que cresceram muito e que são uns esparguezinhos e porque a humanidade, eu acho que os médicos terão... com certeza mais capacidade de me explicar, nós fomos crescendo. O Dom Afonso Henriques era bastante mais pequeno do que nós. Também com a nossa alimentação e com o desporto, Vamos crescendo. E, portanto, esta nossa juventude hoje está muito mais bem lançada. Fisicamente, não é? Nós vemos... Ainda bem, porque pelos vistos as exigências são muito maiores também, em termos sociais, não é? E estamos numa Europa que exige isso. Nós vivêssemos noutro continente. Mas a minha questão era um bocadinho, porquê é que não se contraria tanto esta tendência de um certo excesso, ou exagero, com certeza, que se pede às pessoas em termos da sua aparência física? Quando o Abel fala de que hoje é importante ter corpos esculturais e rostos perfeitos, isto é criar uma pressão muito grande sobre as pessoas, porque ninguém é perfeito, não é? Graças a Deus. Isto é maçada. Mas depois exigimos um bocadinho que assim seja. Não há nada que faça esse contraponto. Portanto, temos a publicidade, ou as imagens, como dizia a Liana, a inundarem-nos destas coisas e não fazemos nenhum contraponto a isso. Cria aqui um equilíbrio. Não podemos criar aqui desequilíbrios? Ana, qual é a sua opinião? Podemos. Aliás, eu gostaria de conduzir também a nossa reflexão para a comunidade organizacional das empresas. Porque uma pergunta que lançaram foi efetivamente o que é que conta na hora de contratar. E, de facto, ao sermos inundados por imagens nos média, e os média cultivam essa beleza, esses padrões nas figuras públicas, nas celebridades e por aí fora. Mas vamos agora para o cidadão comum, não é? E o cidadão comum precisa da imagem, desta componente estética, para quê? Precisamente para entrar também no mercado de trabalho. E o que é que o mercado de trabalho está a valorizar? Bom, claro que os tais 5 segundos, aliás, 7 segundos, contam de boa primeira impressão. Mas um diretor de recursos humanos, um empresário, um gestor, ele vai estar atento a muitos outros sinais, ao tal conteúdo. Portanto, nós precisamos de pessoas não só com forma, mas com conteúdo. E eu volto a insistir nesta questão, até porque houve um estudo que foi realizado pela MRI Network Portugal, já tem algum tempo, em 2007. E é o quê? E que é o quê? Não é um estudo. É uma agência? Sim, exatamente. É uma empresa ligada a estas áreas de recursos humanos que decidiu auscultar CEOs, portanto, gestores. E se repararmos, os aspectos que contam mais na hora de contratar, começa primeiro com a experiência profissional, com cerca de 41%, mas depois juntos, portanto, que dá um total de 47,19%, juntos aparecem 2 itens, a atitude e a inteligência emocional.
E depois aparece uma outra percentagem, para ultimar os 100%, que são outros. Voluntariado, envolvimento em projetos, portanto, toda a questão do crescimento pessoal e profissional e social. E dizer também, mais tarde, através do meu blog VIP, eu escutei mais 3 responsáveis de recursos humanos de 3 empresas, a SHL, Sales Enters, que trabalha muito a parte mais comercial, e a ACE, e todas elas, de alguma forma, focavam que na hora de contratar, o que conta é a proatividade, é, digamos, o percurso, a abertura à mudança, a abertura para a aprendizagem. E, curiosamente, nesta primeira pergunta que fiz na entrevista, não falaram logo da aparência visual, da questão física, da questão física. Mas sim da capacidade de adaptação, parece-me que é a primeira... Exatamente. Sem Portanto, dúvida. isso também se trabalha a nível da imagem? Também se trabalha muito numa perspectiva de... Mas a pessoa tem capacidade de adaptação ou disfarçar não dá durante muito tempo, pelo menos. Pois não, mas então, como é que isso se trabalha a nível da imagem? Tomar muito consciência do contexto onde vive, o que quer fazer, responder a perguntas do, por exemplo, quem sou, onde estou e para onde vou, descobrir a vocação, estar em sintonia, ter foco, ter objetivos concretos na vida, faz com que as pessoas caminhem com mais fluidez. Portanto, isso também é preciso trabalhar. Também é preciso trabalhar. Já vamos regressar, se todos os dias fizer meia hora de atividade moderada, como caminhar, por exemplo, e evitar os elevadores ou utilizar transportes públicos, pode manter o seu corpo saudável e com um peso controlado. Para perder peso é necessário diminuir a ingestão calórica ou aumentar o gasto de calorias. A combinação destes 2 fatores é o ideal e o exercício físico contribui para este balanço energético. Desta forma, o exercício permite ganhar músculo e perder gordura e ainda traz melhorias para a saúde. De acordo com as recomendações do American College of Sports Medicine, para manutenção do peso, 150 minutos de atividade semanal pode ser suficiente. Atividade moderada, não é atividade leve, é atividade moderada. Mas para manutenção, isso são as recomendações para a saúde, que todas as pessoas devem ter. 30 minutos por dia, 5 dias na semana, para ter uma boa saúde e para manter o peso. Então, uma pessoa precisa de manter essa regularidade. No entanto, para perder peso, é preciso mais do que isso. É preciso entre 150 e 250. Portanto, seria a volta de 50 minutos por dia, 5 dias na semana, para que uma pessoa consiga perder algum peso. Para perder peso de forma mais acentuada, ainda tem que ser mais do que isso, mais do que os 250. Hoje, se pensarmos em tipos de treino para perder peso, há várias teorias. Há a teoria que vai mais para a linha do treino de baixa intensidade, longa duração. Durante muito tempo falou-se sobre isso. Então, quer perder peso? O que é que nós fazemos? Vamos fazer um treino aeróbio, corrida, bicicleta ou natação, por exemplo. No entanto, do ponto de vista geral de consumo, um treino mais intenso vai ser um treino que vai consumir muito mais calorias em termos gerais. Então está muito em voga hoje o treino de alta intensidade, principalmente o treino intervalado. A professora Elo Isandré defende que um treino mais rigoroso, como o treino de alta intensidade, pode diminuir o tempo necessário para alcançar esses objetivos. No entanto, tem mais riscos, sendo necessário o controlo por profissionais, assim como o aconselhamento médico. Procurar sempre uma pessoa que saiba como prescrever o exercício de forma adequada, porque cada pessoa pode ter objetivos diferentes, ou mesmo problemas de saúde que vão condicionar o exercício. O ideal de todos seria um personal trainer, só que nem todas as pessoas têm condições de pagar um personal trainer. Portanto, uma aula de grupo no ginásio, como aquela que nós estamos a ver durante essa peça, pode ser uma boa alternativa, até porque a aula de grupo, nós temos um ambiente agradável, estamos a fazer exercício de uma forma divertida, e o ideal é exatamente você procurar aquilo que dá mais prazer dentro das suas condições. Para se conseguir uma definição muscular é preciso tempo e esforço, uma vez que cada pessoa tem um ritmo e uma velocidade para atingir o desenvolvimento físico do corpo. Existem limitações físicas, fisiológicas e genéticas a ter em conta para alcançar os objetivos pessoais.
que quando pensamos numa pessoa com um corpo bonito, nós pensamos aquela imagem ideal das atrizes de cinema, os modelos, as pessoas que estão muito em voga na comunicação social, são sempre pessoas que têm um perfil com pouca massa gorda, não é? Com pouca gordura e com alguma massa muscular. Grandes figuras da música pop, tipo Beyoncé, Jennifer Lopez, já são mulheres que têm pouca massa gorda também, mas têm alguma massa muscular, mas obviamente que a genética também aqui sempre contribui. O exercício, o que vai fazer? Vai trabalhar os músculos, aumentar a massa muscular e diminuir a massa gorda de forma a ter uma imagem bonita. Para isso, é preciso que a gente faça exercícios de vários tipos, por exemplo, exercício cardiovascular, e o exercício de força, são os dois em combinação, são uma boa combinação para que se tenha esse corpo ideal. O treino de força pode ser realizado através da utilização não só de cargas adicionais, como é o caso das aulas de musculação, aulas de localizada com barras e halteres, de que é exemplo o body pump, como também através de outros materiais como elásticos, bolas ou ainda do próprio peso corporal. Isabel Mesquita, esta pode ser uma forma das pessoas melhorarem o seu aspecto físico, com algum esforço e com alguma persistência. A outra é recorrerem ao cirurgião para resolverem o problema de uma vez. Também acontece isso, não acontece? Acontece. É claro que este recurso ao exercício pressupõe uma coisa muito curiosa que ali dizíamos, que é tempo e esforço. Isso é uma questão hoje muito complicada, que as pessoas hoje em dia têm pouco tempo. Querem para já. E querem para já. Nestas questões também, não é? É noutras e nestas também. Sim, e aí então há o recurso à cirurgia plástica. E em que é que nós podemos ajudar? Nós podemos ajudar de várias maneiras. Nós podemos ajudar com técnicas de prevenção que ajudam a prevenir o envelhecimento do rosto e do corpo, ou tratar essas situações quando essas situações já estão presentes. Essa prevenção aí não é cirúrgica, ou é de cirurgia essa também? Essa prevenção geralmente é não cirúrgica. Há um conjunto hoje em dia de tratamentos com lasers, com radiofrequência, que permitem atrasar os sinais do envelhecimento. E às vezes, como falávamos há um bocado, pequenas coisas que fazem toda a diferença. Tratar uma pequena ruga ou uma pequena mancha ou dar mais rejuvenescimento à pele pode fazer toda a diferença em termos da autoconfiança. Claro que quando, apesar de todo este esforço de prevenção, estão estabelecidas situações já de outro âmbito, nomeadamente falou-se ali muito do exercício muscular. Claro que o exercício muscular, apesar de tudo, e apesar de todo o esforço para diminuir a massa gorda corporal, a massa de gordura que nós temos no nosso corpo, às vezes há gorduras que se estabelecem e estão focalizadas numa determinada zona do corpo e que são verdadeiros santuários, onde, de facto, por muito que se emagreça, a gordura daquele sítio não sai. E então aí há que realizar um tratamento, porventura cirúrgico, através de uma lipoaspiração ou de outra técnica que permita reduzir essa gordura localizada. E existem técnicas não cirúrgicas hoje que permitem fazê-lo sem o recurso, por exemplo, à lipoaspiração. Temos que ver. Depois, cada caso é um caso, não é? Tem que ser avaliado, como é óbvio. Até que ponto é que as técnicas cirúrgicas e as técnicas de tratamento estético evoluíram em função das necessidades das pessoas, ou foi ao contrário? Ou foi a necessidade das pessoas cada vez mais de procurarem este tipo de tratamento que fez com que esta área evoluísse? A cirurgia plástica evoluiu imenso. Bom, evoluiu muito. As pessoas têm um desejo muito grande de serem jovens a vida toda? Sim, evoluiu muito. Efetivamente, a procura, a necessidade e o facto dos pacientes procurarem motivou também o desenvolvimento de muitas técnicas, nomeadamente... Portanto, foi uma coisa em simultâneo, Foi uma coisa em simultâneo, mas não podemos esquecer que, por exemplo, que há algumas técnicas, há um bocado falava do laser, da radiofrequência, que são técnicas que evoluíram porque a própria técnica evoluiu, os conhecimentos científicos evoluíram e, portanto, e permitiu também transportá-los para esta área da estética. O laser, por exemplo, que era tanto utilizado em algumas indústrias e que, em determinada altura, passou a utilizar-se na área médica. E esses lasers muito específicos vêm de todo esse conhecimento prévio físico sobre os lasers e, portanto, permitiu aplicá-los à medicina com grandes avanços. Por exemplo,
tratar uma face muito enrugada, cheia de rugas, e fazer com que essas rugas desapareçam por completo, ou quase por completo, era uma coisa que antes era muito difícil de fazer. E há cerca de 10 anos, com o aparecimento de um tipo em particular de laser, é possível tratar uma face de forma que ela fique quase lisa, sem rugas. E isso Portanto, a evolução tecnológica dessa evolução é que tecnológica. trouxe esses... Sim, um tratamento particularmente sério acrescentos. e que trata, efetivamente, e de uma forma definitiva, o enrugamento. Sem necessidade de ambulatórios, porque as pessoas tinham que se anestesiar toda, cortar, por aí fora, e hoje em dia essas coisas deixaram de existir, praticamente, não é? Estamos com técnicas menos invasivas, também é fruto do avanço tecnológico. Menos invasivas, sim. Fruto do avanço tecnológico. Fruto do avanço tecnológico. Claro que, como lhe digo, em consulta é importante ver qual é a melhor técnica e às vezes é necessário para resolver um problema. mesmo recorrer às técnicas invasivas. Não há outra forma. Não há outra forma. Uma das preocupações, pelo menos fala-se muito disso, é o facto de cada vez termos pessoas mais novas a recorrerem a essas coisas. Ou seja, não são só as pessoas que estão já numa determinada idade e começam a sentir que estão a ficar mais velhas e que, portanto, querem resolver um problema de rugas ou outro semelhante, mas jovens, ainda perfeitamente, portanto, com uma imagem ainda bonita, não é? Que não se alterou, a quererem fazer transformações. Isso existe cada vez mais, não? Isso existe cada vez mais também pela pressão social da imagem. Mais uma vez caímos no mesmo tema. Aí o objetivo já não será, como é óbvio, ter um rosto mais liso, é Sim, mudar o nariz, é a mamoplastia mudar a boca. aumentar o tamanho da mama, tornar a mama mais sensual. Isso é algo que advém muito de toda a pressão social, da pressão das revistas, de tudo quanto se publicita e, naturalmente, que as jovens, às vezes até com uma mama esteticamente bem, pretendem aumentar o volume. Lido com essas situações todos os dias. Também lidamos com as outras situações, que são jovens, muitas vezes com 17 anos, 16 anos e com assimetrias mamárias graves. Ou seja, que uma mama é de tamanho normal e a outra não se desenvolveu. Aí já não podemos considerar que se trata de uma situação de estética, não é? É uma situação médica. Porquê? Porque, em comparação com as amigas, quando vão para a praia, sentem uma grande diminuição da sua autoconfiança na exposição do seu corpo. Mas, de facto, a procura por pessoas muito jovens da perfeição existe. O grande receio de envelhecer, ao primeiro aparecimento dos sulcos, aqui, por exemplo, na transição entre o lábio e a bochecha, que é talvez dos primeiros sinais que podem traduzir um certo envelhecimento do rosto, muitas vezes as pessoas procuram-nos porque efetivamente querem nessa altura desvanecer essa marca antes que ela se acentue. E a cirurgia plástica dá sempre resposta a essas coisas? O importante é que as pessoas fiquem bem com a sua cabeça, independentemente de necessitarem desse tipo de tratamentos ou não? Não. Aí não. É muito importante ter uma grande consciência médica. E aí a cirurgia plástica é um capítulo da medicina, é uma área da medicina. Ou seja, na medicina existe uma coisa que é, existe ou não indicação para um determinado tratamento. Ou seja, a pessoa que está perante nós, efetivamente, tem ou não aquilo de que se queixa. Alguém que veio para corrigir os sulcos, mas efetivamente os sulcos estão marcados, acentuados e necessitam de tratamento ou não necessitam de tratamento. E no caso em que não necessita de tratamento, não deve ser feito nenhum tratamento. E deve ser explicado. E isso, no caso, não tem indicação para o tratamento. O cirurgião plástico consegue manter esse não? Sim, deve tentar fazê-lo. Deve tentar fazê-lo. A não ser que veja que, imagina, a situação limite, que serão uns sulcos que não são tão acentuados assim, mas cuja repercussão em termos de autoconfiança e de autoimagem para essa paciente lhe transporta tanta ansiedade a ponto de eventualmente justificar um tratamento menor ou um pequeno tratamento. Aí poderá existir, digamos, uma fronteira mais ténue que pode aí justificar-se tratar. E aí estamos a tratar muitas vezes também uma repercussão importante psicológica, que uma alteração física que para nós é menor, mas que para a paciente é major, pode existir. No entanto, todos os outros casos, que são os casos em que não existe propriamente uma indicação para tratamento, esses casos não devem ser tratados.
A Ana há pouco falava da desvantagem entre as mulheres que fazem as operações plásticas para melhorar o seu aspecto físico e aquelas que não têm, que não fazem. E eu colocava aqui uma outra desvantagem, que, não ao nível das mulheres, mas provavelmente ao nível da população em geral, e havendo toda esta pressão social sobre as pessoas para melhorarem a sua imagem, que é os que o podem fazer, porque financeiramente o podem fazer, e os que não o podem fazer. Que tipo de desvantagens é que isso cria também? Pois é, exatamente isso. Por isso é que é importante que estes programas desmontem um pouco, ou seja, vão um dedo na ferida à realidade, porque é preciso que as pessoas saibam que a fotografia engorda 5 quilos e envelhece 5 anos, que a televisão faz exatamente a mesma coisa, a quantidade de pessoas que quando me veem me dizem assim: bem, estava à espera que fosse muito maior. Acontece isso com certeza e portanto, é bom que as pessoas percebam que os mídias que nos atacam todos os dias fazem-se de pessoas especiais, que têm características especiais e que depois nós não precisamos de ser como elas. Os mídias nos atacam, os mídias que toda a gente procura, diria eu. Sim, mas Cada vez assim, mais. é uma coisa... Os mídias vão à procura de audiências. Não é? E as pessoas à procura dos mídias. Cada vez mais temos as pessoas dentro dos mídias. Não sei se será assim. Eu acho que eu, pelo menos, tendo a evitar, e tendo a evitar que os meus filhos também faço para que os meus filhos também evitem. Até porque nós temos ainda um tempo em que os nossos avós não viviam com isso. É verdade. Não é? E portanto sabemos como pode ser bom prescindirmos de uma comparação constante. Não é? Mas é muito importante desmontar estes truques, no fundo, era o que eu acho que queria dizer. É importante até porque é saudável, não é? É saudável as pessoas perceberem, estes fazem isto porque têm acesso, tu não farás outras coisas. Desenvolve as tuas capacidades de te afirmar de outra maneira, porque se calhar chegarás lá também, noutra altura, obterás possibilidades de vir a um consultório de um estomatologista ou de um cirurgião fazer os teus pedidos, não já, não precisa ser aos 18 anos, porque, por exemplo, no Brasil, as meninas fazem 18 anos e recebem um cheque de consulta para um cirurgião plástico, para irem puxar o não sei quê, o nariz, a orelha ou o não sei... Pronto, isto está-se muito assim. No Brasil, por exemplo, como a cirurgia plástica se desenvolveu há muito mais anos, as pessoas vão no terceiro implante mamário, porque como não tinham quase nada, porque tinham aquelas bundinhas grandes, mas não tinham peito, põe a primeira, a pele dá de si, aquilo pesa, põe o segundo e depois põe o terceiro. E às tantas estão com mais ou menos a mesma medida de peito que tinham na bundinha e, portanto, acham-se muito equilibradas, ficam ali com uma escorvilha. E são estas coisas que a gente tem que perceber, de facto, que acontecem. E quem como eu, durante 20 anos, obviamente, passou o tempo todo a analisar estas... Tudo. Foi isso, Ana. Sim, isso é uma questão educacional também, não é? É aproveitar a insegurança dos jovens, dos adolescentes e aproveitar e, portanto, permitir que, dada a sua insegurança, tem um aspecto físico e então vai-se criar corrigir. necessidades. Sim, e eu acho que então, nesse caso, terão negócios por trás. Terão negócios por trás. A economia a funcionar aí. Já vamos regressar. Eu sei que a Ana quer falar. Eu também queria falar sobre esta questão das pessoas que não têm, muitas vezes, condições financeiras para poder melhorar o seu aspecto ao nível também do sorriso. Vou despedir-me só antes do Abel Mesquita, que nos vai deixar mais cedo, porque tem trabalho a fazer, não é? Muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil. A Dress for Success promove a independência económica das mulheres menos favorecidas, precisamente. Ela fornece vestuário formal, uma rede de apoios e as ferramentas de desenvolvimento de carreira que ajudam mulheres em situações precárias, muitas vezes, a progredir no trabalho e na vida. Vamos visitar a boutique desta organização internacional que fica em Lisboa. Dress for Success Lisboa, Vestidas para Vencer, é uma organização não governamental que faz parte de uma rede internacional com o intuito de ajudar mulheres mais desfavorecidas socialmente a entrarem no mercado do trabalho através de uma melhoria das suas competências. O conceito nasceu em Nova Iorque em 1997 e está hoje presente em 13 países e em mais de 70 cidades. É um projeto que tem como missão ajudar as mulheres a promover a sua independência financeira. Nós começámos por implementar
o projeto, a parte do projeto que é da roupa, ou seja, que é ajudar as mulheres a nível da imagem, melhorar a sua imagem como uma ferramenta de inserção profissional, que realmente consideramos que a imagem visual tem um potencial muito grande na decisão final, principalmente no momento da entrevista de emprego, que é aqui que são os ditos 3 Vs que representa a parte visual, que representa os 55% da aprovação ou não. E por isso nós consideramos que esta seria a primeira parte do projeto a implementar em Lisboa. Começamos de facto por desenvolver esta boutique com a cedência de espaço por parte da Junta de Freguesia de São José. Remodelámos o espaço e transformámos o espaço num conceito de closet, em que é aqui que nós recebemos as nossas mulheres e que elas são vestidas e são recebidas por consultoras de imagem. A roupa que nós aqui temos é a roupa doada. Vamos às empresas, às grandes empresas, junto dos departamentos de marketing ou de recursos humanos, e fazemos uma campanha de recolha de roupa dentro das empresas. As campanhas de recolha duram entre 1 a 2 semanas nessas empresas, dependendo do número de colaboradores. Já nas instalações da Dress for Success, existe um rastreio para uma seleção adequada da roupa. Existem várias peças disponíveis para as consultoras de imagem conseguirem melhorar a imagem destas mulheres, incutindo uma maior autoconfiança de forma a enfrentarem o momento da entrevista. Temos desde fatos completos, temos roupa desconstruída, temos saias, camisas, calças, blusas, luvas, lenços, adereços, sapatos altos, sapatos rasos, sabrinas, um bocadinho de tudo, que depois nós tentamos adequar a empresa a que a pessoa se está a candidatar ao próprio estilo da própria pessoa, que é para a pessoa também se sentir confortável na roupa que leva, mas também sentir que é uma mais-valia para ela e para o futuro empregador. Esta organização possui também um centro de carreira, onde ajudam na construção e análise de currículos e onde fornecem algumas dicas para as entrevistas de trabalho. As mulheres sugeridas à Dress for Success trabalham a forma verbal e não verbal para uma entrevista de emprego. O que devem ou não dizer e como o devem dizer, mas também como se devem comportar nesta situação. Qual a postura física a ter, como colocar o casaco pendurado, como cruzar as pernas ou cumprimentar o entrevistador, entre outras pequenas dicas a terem atenção. Também estão a iniciar a Academia do Sucesso, complementando a imagem com a formação, dando às mulheres o know-how necessário para o emprego pretendido. Uma ideia original e que pode ajudar também muitas mulheres com mais dificuldades financeiras que precisam melhorar a sua imagem ou querem melhorar a sua imagem, por exemplo, quando vão à conquista de um novo emprego. Eunice Carrilho, nós estamos a falar precisamente aqui das pessoas mais desfavorecidas ou aquelas que não têm a capacidade de melhorar a sua imagem através dos ginásios ou através da cirurgia ou através das marcas maiores, não é? Mais caras. Ao nível do sorriso também é possível que estas pessoas consigam de alguma forma ter aqui um caminho, melhorar a sua imagem, mesmo que não tenham grandes condições financeiras, ou não? Sim, temos resposta para algumas situações. Temos as situações que nós dizemos que são mais duradouras e que têm resultados imediatos mais satisfatórios e que passam pela colocação de coroas em porcelana, facetas em porcelana e a própria correção ortodôntica. Mas isso não é caro? Isso tudo é caro. Isso tudo é caro. E aí é que se deve ter algum cuidado para não procurar o barato. Porque se corre o risco de não só termos uma pessoa com menor competência para aplicar o tratamento, um profissional com menor competência, porque o nosso saber também se paga, não é? Claro. As nossas competências, a nossa formação, mas também com materiais que não são materiais adequados. Então, mas quem não tiver capacidade exatamente, financeira, o que é que estão a fazer? Se vão procurar, então é preferível procurarem, em vez de procurarem o mesmo tipo de tratamento por metade do valor, porque isso terá implicações, porque continuará a ser caro e não terá a duração que deve ter. Então aí poderá optar por outros tipos de tratamentos que utilizam bons materiais e que permitem quase atingir os mesmos objetivos estéticos, que são
os compósitos para compreenderem melhor aquelas massas da cor do dente que se colocam e que vão tornar imperceptíveis as restaurações. Por exemplo, no caso de espaços entre os dentes, que nós designamos por diastemas, nós com esses compósitos conseguimos encerrar esses diastemas de forma imperceptível. Na prática, disfarçar de uma forma mais económica algumas menos onerosos, sim. Algumas imperfeições, não é? Exatamente. Quer em situações de espaços entre os dentes, quer em dentes desalinhados, também aí conseguimos dar alguma resposta. E estamos a falar de tratamentos que não têm o valor que têm os outros, portanto são menos onerosos e mais duradouros, irreversíveis até, mais duradouros do que os tratamentos que normalmente as pessoas depois vão procurar exatamente a mesma oferta às coroas de porcelana, às facetas, mas bastante mais baratas. Portanto, aí corremos o risco de estar a utilizar maus materiais e de provavelmente a competência para os aplicar não ser a mais desenvolvida. Ana, ia acrescentar coisas também em relação a que estávamos a falar há pouco, não era? Sim, precisamente porque a pergunta é como é que podemos melhorar a imagem com poucos recursos financeiros? Precisamente. Eu diria mudança de hábitos. Para que não seja só para alguns? Exatamente, para que não seja só para alguns. Eu diria que a grande questão aqui é mudar hábitos, mudar pequenas coisas no dia-a-dia. A questão do exercício físico, da alimentação, da higiene corporal, coisas tão básicas do dia-a-dia. Os cuidados estéticos. Vou à cabeleireira, como é que me favorece? Que corte me favorece mais, me favorece menos? Guarda-roupa, por vezes não é ter muita roupa, é ter a roupa certa, adequada ao corpo, à silhueta da pessoa, nas cores certas. Mas o problema muitas vezes é que as pessoas também não têm noção dessas coisas. Exatamente. Eu diria, se não puderem recorrer naturalmente a profissionais, a uma consultora de imagem. Certo. Mas hoje em dia os média, e estou aqui a falar também da internet, há muita informação disponível, se as pessoas de facto pesquisarem, se quiserem informar-se, e depois, claro, naturalmente inspirando-se também em exemplos, descobrindo o seu estilo pessoal, identificando figuras onde se enquadram e poderão também seguir de alguma forma algumas orientações. Uma pessoa morena favorece em cores mais quentes, uma pessoa, digamos, de cabelo mais claro ou de pele mais clara, os tons pastéis. E a da altura, se começarmos a estar atentos e se quisermos muito melhorar a nossa imagem a esse nível mais estético, é possível fazê-lo quase que de uma forma autónoma. Se assim desejarmos. A Ana estava a apontar que sim com o dedo quando se falou da questão de encontrar o seu próprio estilo. Claro, isso é muito importante. Sou completamente a favor disso. Incentivo isso nos meus filhos. Portanto, copiar o menos possível e descobrir o mais possível. Extraordinária que me deixava ir à modista desenhar as minhas coisas, porque de facto também naquela altura não havia tanta oferta e variedade e pronto, e depois nós éramos uma data de filhos e portanto não podíamos mas o pronto a vestir ainda estava um bocadinho atrasado. Eu até à abertura da Zara em Portugal vestia-me em loja de criança, porque como sou pequenina a minha alternativa era bater à porta de lojas de criança, porque os tamanhos de senhora não me serviam. Portanto, eu acho que isso me fez passar por algumas situações até embaraçosas, porque eu vestia coisas completamente diferentes das outras meninas e, portanto, não estava integrada. E essa não integração fez de mim uma pessoa mais forte, ou seja, eu tinha que lutar contra... Podia ter acontecido o contrário. Podia ter se virado um palhacinho, mas fez-me mais forte, porque eu tinha que lutar contra o olhar de desdém de algumas pessoas que sentiam que eu me vestia com fatos de macaco amarelos, com laços em baixo e coisas assim, e às cores, e ainda por cima sendo loira, parecia um semáforo. Eu durante a minha adolescência andava vestida da forma mais exuberante que vocês possam imaginar. Eu só muito tarde comecei a descobrir, ainda por cima é filha de uma intelectual de esquerda, que não usava um salto mais do que, está, vive em Timor, foi tomar conta do Tribunal de Contas. Estão a ver a mãe que eu tive. Achava que eu era muito exótica, deixava-me fazer aquelas coisas e patenteava aquilo, mas nunca me disse, olha, isso não. Enfim, chegou a dizer muito mais 3 de cores. Oh, filha, mais 3 cores, é capaz de não ser muito boa ideia. Mas pronto, isto para dizer que eu acho que é de incentivar aos miúdos
que se vistam de maneira diferente, que não copiem o grupo só para se sentirem integrados. Que encontrem o seu estilo. Sim, não se sintam que se alguém nos aponta o dedo... De preferência é aquela que corresponda por dentro e por fora, não é? Claro que isso como é que isso se faz, Ana? Já agora um reparo em relação à questão da saúde. Há pouco falávamos da saúde. A questão do exercício. Mesmo não tendo, digamos, recurso financeiro para ir ao ginásio, uma caminhada pode perfeitamente substituir. Sim, não é? já falámos dela Já aqui falamos, por isso... O evitar elevadores. É a questão da mudança de hábitos. Eu diria que a grande pergunta aqui que podemos propor ao telespectador é perguntar o que é que estou a fazer e o que poderei fazer, que resultado quero atingir na minha imagem, pensando em todas estas componentes, o que estou disposto a fazer para fazer a alteração, e aí implica uma mudança de hábito, e aí tem que haver motivação pessoal, tem que haver automotivação. A motivação não pode vir só de fora. E depois assumir um compromisso. E o compromisso tem a ver com a mudança de hábito. Não é? Mudar hábitos é difícil, leva tempo, somos resistentes às mudanças. Essa mudança será melhor se for feita por uma necessidade interior ou se for feita só para responder a uma necessidade exterior? Interior, efetivamente. Isto faz-me lembrar aquele exemplo dos amigos que dizem a alguém: tens de deixar de fumar. Não é? A pessoa, pois tenho e tal. E havia anos e anos essa decisão de deixar de fumar. Até que um dia percebe e quer mesmo. Portanto, a motivação interior vem de dentro e diz: não, eu vou deixar de fumar. E essa pessoa é capaz de largar o cigarro de hoje para amanhã, por exemplo. Não é? Porquê? Porque a motivação veio de dentro. Não é porque alguém disse que ele tinha que fazer. Isto tem que ser uma escolha própria, pessoal, interior, a meu ver. A Ana lançou agora recentemente um livro, não é? Sim. Precisamente, e penso que a ideia também é ajudar um bocadinho as pessoas nisso, não é? Exatamente. Qual a sua melhor versão? Nós temos várias, muitas. Ora bom, aquilo que proponho é que o leitor procure a sua melhor versão. A gente descobre qual é. Bom, de alguma forma... Nós temos tantas, não é? Temos tantas, não é? Dependendo até dos papéis sociais que representamos, no trabalho, na família, na associação recreativa da qual fazemos parte e por aí fora. Mas a ideia é trabalhar de dentro para fora o eu, começando com as questões precisamente da autoestima, da autoconfiança, da autorrealização, definir concretamente objetivos para a vida e para a carreira. Depois entramos aqui numa componente de imagem em que apresento e defendo, portanto, 7 princípios, 7 fatores que contribuem. Já falamos aqui de muitos deles. Quais são? Já agora, portanto, eu posso dizê-los... Eu tinha-os em lista também, mas já não os tenho aqui à minha frente. Eu posso recordar a aparência visual, a questão dos conhecimentos e habilidades. Tem aqui. Atitude. A autoimagem, não é? Começa com este livro, nessa parte da imagem, começa com um autodiagnóstico. Convida o leitor a refletir sobre qual é o estado da arte atual. Aparência visual. Isso é aparência visual. Conhecimentos e habilidades. Atitude. E porquê que a aparência visual vem à frente dos conhecimentos e habilidades? Talvez por ser A. Não é por ser A, mas porque tendemos a associar muita imagem à questão estética, efetivamente. Então decidi avançar com esse primeiro tópico, porque é aquele que responde mais à pergunta das pessoas. Muitas vezes em palestras, em informações, vem sempre essa pergunta. A atitude, que já nos falou aqui também, não foi? A atitude, sem dúvida. Os conhecimentos e habilidades, digamos, o somatório de experiências e de saberes. A questão ética. Nós estamos numa sociedade em que muitas vezes os valores são comprometidos e hoje em dia as empresas, aliás, há estudos que mostram que as empresas valorizam muito a componente ética. Também deve fazer parte da imagem? A meu ver, deve, porque é através da ética e dos valores que temos que nos comportamos, que tomamos decisões, que agimos. E, portanto, se temos valores seguros, que são os valores comumente aceitos, digamos que teremos um melhor comportamento, não é? Um comportamento mais aceitável, mais assertivo. Ou seja, a ética discute-se, o gosto não. Exatamente, sem dúvida. A ética discute-se, o gosto não. Porque, de facto, uma pessoa ética tem 300% de capacidade de se afirmar esteticamente, independentemente dos gostos dos outros. Sem dúvida. Eu acho que, enfim, os gostos também se discutem, obviamente, não é? E as pessoas acabam por comparar-se sempre e essa primeira imagem que se tem de alguém que diz, é uma espécie de guião da vida da pessoa, não é? Essa primeira imagem, esses primeiros segundos, nós conseguimos perceber. Houve uma altura que um amigo meu me perguntava, quando eu ficava muito a observar alguém, perguntava assim: quanto é que ganha o pai dela? Porque eu ficava a observá-la tanto que eu ia atrás de... Pronto, porque fui criada a analisar as coisas e a pintar e a desenhar, tornei-me uma observadora. E é verdade, esses primeiros segundos dizem imenso de nós e nós só temos uma oportunidade de causar boa impressão.
não é? É aquela, não é? Sem dúvida, e tudo conta, não é? Sobretudo falando nesse caso das entrevistas de trabalho. Trabalho. E já agora completando a questão, para além da ética e dos outros elementos que já referimos, a questão da cortesia, da boa educação. Simpatia e boa educação. Sem dúvida. As 3 palavrinhas mágicas do obrigado, se faz favor e desculpe, em determinadas circunstâncias. Depois a componente da comunicação, de facto. Sermos bons comunicadores. Nem todos conseguimos ser. Nem sempre, mas podemos treinar. Eu acredito que todos nós podemos treinar isso. Se eu lhes disser, ou se vos disser que era uma pessoa que de alguma forma tinha receio de subir a palco, que a da altura sou confrontada profissionalmente e tenho que subir, e trabalho, e treino, e é uma questão de treino e de preparação. E por outro lado a questão da marca pessoal, porque hoje não são só as organizações que necessitam de fazer marketing pessoal, mas nós mesmos temos que fazê-lo, porque hoje temos uma conta no Facebook e precisamos de alimentar aquilo com a imagem certa de nós mesmos, com conteúdos que façam sentido, porque as empresas também estão atentas a isso, sobretudo para quem quer entrar no mercado de trabalho. Já há pessoas a serem despedidas precisamente porque colocaram... As neirolas no Facebook. Sem dúvida, não é? Portanto, as neiras, imagens que não são propriamente as mais adequadas e que não favorecem a imagem daquela pessoa e daquele profissional. É um verdadeiro perfil. Sem dúvida. É um verdadeiro perfil Sim, e, pelos vistos, temos que perceber que o impacto dele pode ser maior do que aquilo que a gente imagina, não é? Exatamente. Nós estávamos a falar aqui há pouco da questão de manter a forma física, às vezes há pequenas coisas que podem ajudar, como andar a pé e essas coisas, às vezes sem grande... A alimentação é muito mudar importante. a alimentação. E há pouco a Bel, que já não está connosco, também falava disso, não é? Da questão da alimentação e de estarmos aqui... E a saúde oral. Entre 2 polos, que é que são os jovens, por um lado, atleticamente bem trabalhados e não sei, e depois, por outro lado, precisamente o oposto, não é? A alimentação aqui é muito importante. A alimentação é importante, criar hábitos alimentares. As dietas muito rigorosas, se não se criarem hábitos alimentares, não são eficazes, porque a educação alimentar aí é muito importante. Até porque, e na minha área, a obesidade também está de certa forma relacionada. Um doente obeso é um doente que terá maior propensão para desenvolver cáries dentárias, porque a obesidade está muitas vezes associada ao consumo exagerado de hidratos de carbono. E isso também é mau para a nossa saúde oral? É mau porque existem mais cáries dentárias, há um maior risco de aparecerem cáries dentárias e, por outro lado, o obeso pode desenvolver outras doenças, como a diabetes. E a diabetes também está relacionada com doença periodontal, aquela doença que tem a ver com a gengiva, com o ligamento, com o osso, e também se perdem dentes assim, e com a cárie dentária também. Por outro lado, o obeso, se associada à sua obesidade e se não tiver capacidade para sair dela, ajuda para poder sair, poder-se-á tornar numa pessoa um pouco mais desleixada e menos preocupada, por exemplo, com a sua saúde, com a sua higiene oral. E, portanto, há aqui uma relação muito íntima. E nós estamos a dar muita importância a isso. Atualmente, a Faculdade de Medicina, a área de Medicina Dentária da Faculdade de Medicina de Coimbra está a desenvolver um inquérito que em breve será validado a aplicar a todos os médicos dentistas, de forma a perceber quais são as suas dificuldades e quais são as suas competências no sentido de aconselhar os seus doentes a terem comportamentos, sob o ponto de vista dietético, corretos e a orientar esses doentes para uma consulta de um endocrinologista ou de um nutricionista, no caso de ser necessário. E, portanto, eu penso que estão a ser dados atualmente os primeiros passos para que, de certa forma, possamos trabalhar e possamos, em conjunto, e possamos reduzir a incidência desta doença. E os portugueses, de uma forma geral, têm bom aspecto, têm boa imagem. Quando falamos de boa imagem, lembramos sempre dos italianos. Porquê? Porquê que será? Porquê, Ana? Porquê que será? Olha, porque eu acho que de facto eles foram benzidos por Deus, porque são corpos tonificados. Não sei se aquilo já vem da antiga Roma, que os provavelmente são trabalhados nos ginásios, como se faz aqui também, não é? Exato. Sim, mas a genética também tem a ver com a alimentação. As massas, aquilo é menos gorduroso do que a maior parte. A alimentação deles favorece muito o tipo de pele e de corpo e depois, pronto, e depois cresceram
Estava a falar da informação sobre a arte, que é uma coisa importante. Os italianos cresceram rodeados da arte. Nós, se formos a Veneza, ou se formos a Veneza não, mas a Florença, por exemplo, eu costumo dizer que as mães deviam todas ir desovar a Florença, porque as crianças iam ter podido aprender um idioma extraordinário, lindo, que é sensual e toda a gente gosta de ouvir, ter visto a melhor arquitetura e a melhor pintura dos últimos 1000 anos, ter visto o design mais extraordinário de carros e de roupa e fantástico, porque de facto a indústria ali funciona muito bem, e ter comido a comida mais fantástica que... Florença é que não aguentaria tantas mães. Pois, é verdade. Não, depois eram obrigadas a retirar os filhos ao pai aos 5, 6 anos para eles irem para o mundo e enfim, viverem felizes, porque criar-se na arte, num ambiente de arte, é um estímulo enorme de autoconfiança. Eu acho que a vaidade é uma coisa muito importante. O pânico de não ser bonito é terrível, não é? A vaidade faz-nos sair da cama todos os dias de manhã e deixarmos de ter aquele cabelo assim e melhorarmos a nossa imagem quando saímos de casa. Portanto, faz parte do asseio também e de uma... É importante gostarmos de nós. Rigor, de um rigor, seja, exatamente, e da autoestima. Portanto, é importante nós sermos vaidosos. Termos pânico de não ser bonitos é terrível, porque aí incorremos naquele registro da mulher bonita, que é muito, muito bonita, e que facilmente há um exército de pessoas que vêm à procura dos defeitos todos dela e encontra, não é? E portanto não adianta nada ser muito bonito sem ter uma história, sem ter um passado, sem ter uma originalidade, sem ter algo de bom para deixar ao mundo. E isso é importantíssimo para quem, sobretudo para os miúdos, não é? Que vêm Mas não revistas... se passa muito essa mensagem aos miúdos. E a confiança, não é? Serem confiantes. Beleza e confiança, acho que pode ser uma chave para o sucesso. Se for bonito e não for confiante, não... Morreu. É. Mas continuando à pergunta, eu acho que de facto os portugueses melhoraram a imagem nas últimas décadas. Melhoraram de uma forma geral. E acho que de alguma forma também isto contribui a lógica, a indústria, não é? A indústria da moda e não só. Hoje esta questão da globalização veio trazer produtos. Despertou as pessoas mais para estas questões. Eu acho que sim. E a democratização das marcas. A democratização das marcas de moda que propõem ao consumidor peças de roupa com design a preços muito mais acessíveis. Quer dizer, eu costumo dizer... É uma questão de gosto. Eu tinha uma frase que era: desde que abriu a Zara, Lisboa não para. É verdade que estas marcas que têm uma dimensão enorme e que podem ter preços muito, muito concorrenciais, favoreceram, democratizaram o acesso à moda. E os portugueses estão... enfim, mudaram os hábitos alimentares, passaram a ter mais acesso a cuidados de médicos e de beleza e vestem-se melhor, portanto estão mais bonitos, felizmente. Nós conseguimos ver jovens muito, muito bonitos nas nossas ruas e os italianos dependem da zona de Itália, não é? Sim, é verdade. Com esta lógica, não é importante aqui entrar por esse pormenor, mas é importante percebermos se cultivamos demasiado a imagem. Cultivamos. Bastante. Temos um culto de Vivemos no Ocidente, exagerado. Vivemos no Ocidente, é inevitável. É inevitável. Vivemos quê? O Ocidente é todo ele muito movido. Esse rótulo que... Mesmo a literatura ligada a estas áreas, sociólogos, etc., falam de facto disso. Vivemos na civilização da imagem, não? Em África, onde eu nasci, as pessoas têm o tempo e o chão. E a dignidade. E isso para eles é suficiente. E são lindos. E não se comparam tanto, não se veem tanto ao espelho. Têm uma alimentação extraordinária, têm uma pele e uns músculos que todos nós invejamos, porque até inclusivamente cantam bem e correm melhor, cantam melhor até e correm melhor do que nós. E isso é uma grande lição. Crescer num país onde o chão e o tempo são riqueza, cria o embalo para se perceber que a dignidade é o maior dom que nós temos para crescer. O Ocidente valoriza menos isso e eu acho que como o mundo vai crescer para a África, necessariamente, é para sul que se vai evoluir. Ana está à espera que isto mude um bocadinho nesse aspecto. Eu acredito que eles nos influenciam no bom sentido. Talvez mais, não? Pode acontecer o contrário. Ana, gostava de ouvir sobre isto também. Cultivamos demais a imagem. Cultivamos. Eu acho... Também depende do que estamos a falar, não é? Se for a componente só estética, eu como entendo que a imagem é o somatório de todos aqueles fatores que falávamos há pouco, já não posso dizer que estamos a cultivar demasiado, não é? Porque cultivar demasiados conhecimentos e demasiadas habilidades
nunca é demais. Não é? Nunca é demais. Questão de atitude confiante, positiva, proativa, nunca é demais. Mas esta necessidade, muitas vezes, dos jovens se alterarem fisicamente logo, ainda tão novos, mesmo a questão das marcas, do ter as calças X, do ter as sapatilhas Y, isso também não é um culto de imagem? Sem dúvida, e eu diria, apesar de estar a tal democratização que falava, e muito bem a Ana Mesquita, eu diria, também corremos um outro risco, que é sermos todos iguais, porque todos vamos comprar roupa, ou a marca X, ou o modelo Y, e a da altura parecemos todos iguais a todos. E não temos o tal estilo próprio, a tal identidade, afirmarmos a nossa identidade, porque nós, como eu costumo dizer, nós somos únicos e irrepetíveis, mesmo os gêmeos não são iguais, ninguém é igual a ninguém. E neste planeta tão povoado, não há ninguém igual. Então, nesse sentido, o que devíamos fazer é acentuar as diferenças. Também acentuar a nossa diferença. Acentuar a nossa diferença. E, por exemplo, numa entrevista de emprego, isso é fundamental. Porque ter um currículo standardizado, igual a todos, fazer as mesmas coisas que os outros fizeram e ir vestido exatamente com a roupa que todos vão, pode não fazer diferença, não se destacar, não causar uma impressão de facto que dê no olho de quem está a recrutar. Há que também deixar a marca pessoal de uma forma distinta, a meu ver. Há quanto tempo é que trabalha nisto, Ana? Já trabalho há cerca de quase 20 anos. Está a fazer quais são as principais dificuldades que as pessoas lhe põem, geralmente, quando a consultam? É engraçado que, para além da roupa, a roupa é uma questão muito... é alvo de muitas perguntas, muito recorrente. E depois também a questão mais estética, gordura. A questão de ter mais peso do que aquilo que gostariam. Isso é uma questão para uma consultora de imagem? Também pode ser. Ou seja, não será a consultora de imagem que vai dar aconselhamento específico de nutricionismo, ao nível de nutrição, mas vai, digamos, encaminhar, ou pode encaminhar, porque aqui a visão é uma visão global. É a pessoa olhar para estes fatores e pensar como está e como gostaria de estar. E depois havendo aqui orientações, portanto, pensar num objetivo, num plano concreto, e depois a ação. E também acontece, como acontece ao Abel, em relação à cirurgia plástica, que é, às vezes as pessoas querem coisas irrealistas. Também é uma verdade. Também. Sem dúvida, sem dúvida. Isto por exemplo, pode ser difícil alguém mudar o guarda-roupa, por questões até financeiras, de um momento para o outro. Então, qual é o aconselhamento? Gradualmente. A próxima compra que vai fazer tem que ser muito pensada. Tem que ser pensada ao nível de tudo, não é? Da tal silhueta, da cor que favorece, etc, etc. Já não vai comprar qualquer coisa. Então as pessoas que fazem compras por impulso são as que têm mais dificuldade em mudar este hábito e em começar a fazer um guarda-roupa que é o guarda-roupa ideal. Dando aqui este exemplo. Tem muitas pessoas particularmente já à procura deste tipo de aconselhamento para melhorarem a sua imagem? Sim, individualmente sim, e mesmo em termos organizacionais, de facto. Sim, organizacionais bastante, faz até algum sentido, mas estou a dizer as pessoas particularmente começarem a sentir-se elas próprias como uma marca. Certo, sem dúvida, muito, cada vez mais, e diria, acontece normalmente quando estão em fase de transição de carreira. Portanto, tomam consciência que para além de pensarem onde querem chegar, em termos profissionais, também têm que melhorar a sua imagem. Querem entrar de uma forma diferente, de uma forma melhor, digamos, no novo projeto profissional. Falo-os pensar, não é? Normalmente, a mudança de carreira. Provavelmente associam, naturalmente associam isso a uma mudança de imagem ou uma melhoria da sua imagem. Da sua imagem. Acontece muito, muito. Nas mudanças de carreira, quando têm necessidade ou um novo emprego ou até empreender, começam a olhar para si mesmos e a ter vontade e necessidade de melhorar alguma coisa. Isso é muito bom sinal. Muito obrigada. Vamos agora à agenda. Há outras ações dos parceiros da sociedade civil. Elas estão na agenda de hoje que preparamos para si. Todos os fins de semana, Parques de Sintra promove a exibição do documentário A Sinfonia. Um filme sobre a relação do homem com a natureza que busca consciencializar para a redução da pegada de carbono. A entrada é gratuita e decorre na Casa Info Parques de Sintra. O resultado de uma residência artística de 5 anos, elaborada num dos recantos mais bem preservados do planeta, vai poder ser conhecido no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste de Gulbenkian. É a exposição Galápagos, que decorre até 7 de julho e inclui vídeos, fotografias, instalações sonoras e esculturas de artistas nacionais e internacionais. No ano em que se comemora os 500 anos de relações luso-chinesas, o Museu do Oriente apresenta a exposição Macau Memórias à Tinta da China.
Esta mostra decorre até 30 de junho e reúne pinturas que representam o passado marítimo de Macau. No Museu Nacional de Arqueologia pode visitar a exposição Antiguidades Egípcias. Trata-se de uma exposição permanente constituída por mais de 500 peças que contam mais de 5.000 anos de história desse ponto do globo. A Parques de Sintra organiza a demonstração Cavalos nas Florestas de Sintra. Nesta demonstração, cavalos de raça Ardenis são comandados por voz e fazem exercícios para a manutenção de áreas florestais. A demonstração acontece todas as quartas-feiras no Parque da Pena. Estamos a fechar o Sociedade Civil de hoje. Vou agradecer às minhas convidadas desta tarde a terem estado connosco a discutir esta questão do culto à imagem, qual é a sua importância e como é que podemos também beneficiar disso, não é, nas nossas vidas. Vou deixar-lhe 2 sugestões de leitura, como sempre no final do programa, um livro de Wolfgang Herrndorf, que é uma história, O Adeus a Berlim, uma história de 2 amigos e de um carro roubado. O resto vão ter que ler se acharem interessante, é da editorial Presença. E depois um livro de Joana Nobre Garcia, Costurar é divertido, 50 projetos para fazer lá em casa com os seus filhos. E pronto, o Sociedade Civil vai voltar na segunda-feira para refletir sobre o impacto das alterações climáticas e como é que elas estão a mudar a agricultura portuguesa. Mais de 30% das emissões de gases com efeito de estufa vêm da atividade agrícola precisamente. E os agricultores estão entre os primeiros também que são afetados pelos seus efeitos. Os outros temas da semana pode, já sabe, conhecê-los na página do Facebook do Sociedade Civil. Deixe também na página, se quiser, as suas perguntas, que nós respondemos nos próximos programas. Um bom fim de semana e lembre-se que Sociedade Civil somos todos nós.